Saudações, amigos, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Saudações, fãs de esporte, ao som de Yeah Bama, Fight Song da Alabama Crimson Tide. Estamos no ar aí para o 35º episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, 16 de fevereiro, quarta-feira, estamos chegando aí com o segundo episódio especial da série de Origens, né, para contar a história do programa hoje da Alabama Crimson Tide. Mas antes, vamos dar aquele giro pelos acontecimentos de um 16 de fevereiro nos esportes americanos. E o de hoje está sensacional, é um dos melhores hoje na história que eu consegui encontrar aí desde que a gente começou esse quadro. Isso aqui é sensacional. Escuta só. Hoje nós vamos voltar até 1999, ano do nascimento deste âncora, como num dia, assim como hoje, né, 16 de fevereiro, O.J. Simpson, ex-running back do Buffalo Bills e da USC Trojans, do Rafa Menoncin, colocou à venda o seu troféu do Heisman Trophy. Por quê? Este troféu, que acabaria sendo vendido por $230 mil, foi colocado à venda para ajudar a custear o famoso processo e o julgamento que ele esteve envolvido, acusado aí de assassinar a esposa Nicole Brown e o amigo dela, Ronald Goldman. O O.J. Simpson, como a gente sabe, acabou sendo absolvido numa polêmica, uma confusão danada, um dos casos mais bizarros da justiça americana. Até envolvendo hoje, jogadores da NFL? Não, é um dos casos mais bizarros da justiça, assim, de qualquer... No geral. E certamente é o caso mais emblemático e mais estranho envolvendo uma celebridade. Mais midiático. Tanto aquela perseguição de carro que aconteceu também, aquela icônica perseguição de carro. Que aconteceu no mesmo dia da... Tinha um jogo importante, acho que na NBA, que até... Era na MLB, não era? Era Kansas City Royals, desse tipo. Não era uma World Series até. Eu não lembro se não era uma World Series, inclusive, que tava rolando, e aí eles tiveram que dividir a TV. Tem aquela série no... Série não, documentário, no caso, né, do Watch ESPN, agora Star Plus, que conta aí essa história. É sensacional, gente, vale muito a pena. E, inclusive, o próprio O.J. Simpson tem muitas séries, documentais, que falam sobre este caso. Pra quem não conhece a história do O.J. Simpson, dá uma procurada aí. É incrível. Eu pesquisei um pouco aqui, Pinho, e eu vi que tem uma série, acho que na FX, na Fox, chamada The People vs. O.J. Simpson. Tem o O.J. Made in America, tem essa do The Tem People, várias tem muita coisa. O O.J. Simpson, que, como eu falei, acabaria absolvido, neste caso da Nicole e do Ronald Goldman, mas ele acabaria sendo preso depois, passou 7 ou 9 anos, agora não me recordo, preso por conta de outro delito, né, que ele acabou cometendo. Hoje ele vive em liberdade, mas é um caso bastante complicado. Você já viu o O.J. Pinho? Oi? Já viu o O.J. Simpson fazendo cosplay de Mahomes ou não? Não. Pesquisa depois, pesquisa. Existe. Que momento. Mas aí fica, então, o nosso Hoje na História deste 16 de fevereiro, quando O.J. Simpson colocou à venda o seu Heisman Trophy para ajudar a custear o processo, o julgamento que ele estava enfrentando na época, acusado de assassinar aí a esposa e o amigo dela. Mas agora, gente, vamos falar da Crimson Tide. E para isso, vamos apresentar a mesa de hoje. O pessoal já deu o ar da graça aqui, mas vamos apresentar oficialmente. Rafa Menoncin, Luiz Gustavo, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao College Cast. Opa, valeu, Pinho. Mais um episódio do College Cast. E vamos tentar falar da Crimson Tide hoje. Tentar, porque é muita história que esse programa tem. É impressionante. Eu tô muito curioso para saber como que a gente vai conseguir falar tudo isso em 1 hora, mas vamos lá. Bom, sem mais delongas então, né? Vamos começar aí a falar da Alabama Crimson Tide. Hoje, inclusive, temos um convidado especial. Ele ainda não chegou, então eu vou fazer suspense, mas daqui a pouquinho vai ter um convidado especial se juntando aí ao time de hoje. Então, gente, o programa de futebol americano de Alabama, ele nasceu em 1892, né?
Luizão, conta pra gente aí bem rapidamente como que foram os primeiros anos da equipe lá na conferência SIAA, que a gente inclusive falou no programa sobre a Georgia, né? O programa que abriu aí o Origins, até o momento que eles entraram na SEC. Boa noite. Boa noite, Pim. E a SIAA é uma conferência que está muito ligado com a SEC atualmente, porque além de ser a primeira conferência de Alabama no college football, todos os times da SEC, tirando Arkansas, Texas A&M e Missouri, que se transferiram e mudaram de outras conferências, jogavam na SIAA. Então, são duas conferências que têm ligações muito fortes. E os primeiros anos de Alabama no college football não foram muito bons, né? A equipe estava se desenvolvendo aos poucos, teve alguns jogadores de destaque, né, nos seus primeiros anos, só que aí o time estava se desenvolvendo até o time começar a se destacar muito nas primeiras décadas do século XX. E depois também teve a chegada do lendário Paul Bear Bryant, que marcou uma era na universidade, e que a gente vai comentar depois, né, no podcast de hoje, e por aí vai. Exatamente. Alabama, que foi um time que já nasceu vencedor, né? Já logo nos seus primeiros anos teve títulos dentro da SIAA, depois acabou trocando também de conferência, foi para SoCon, a Southern Conference, que existe até hoje, agora na FCS, né? Antes aí de passar para a SEC, e inclusive a Alabama, ela ganhou título nacional muito cedo, né? Já ali em 1925, ainda jogando pela SoCon, pela Southern Conference, eles conseguiram aí esse título nacional com um recorde de 10-0, vencendo o Rose Bowl. O Rose Bowl na época era meio que a final nacional de fato, né? Eram convidados um time do leste, um time do oeste, tinha um clima bem de decisão, um clima, de certa forma, até meio de Super Bowl, né? Já que o Super Bowl a gente teve um time do leste e um time do oeste jogando em Los Angeles, e a Alabama conseguiu aí esse título nacional já em 1925, como eu falei, com um recorde perfeito de 10 vitórias e nenhuma derrota. Em 26, já no ano seguinte, mais um, né? A Alabama novamente foi campeã nacional, dessa vez com um recorde de 9 vitórias e um empate. O empate aconteceu exatamente no Rose Bowl. Como eu falei no programa da semana passada, naquela época era possível ter empate no college football, não existia prorrogação. Então, Alabama se sagrou bicampeão nacional de forma consecutiva. Inclusive, esse título de 1926, ele aconteceu, ambos, né, tanto de 25 quanto de 26, aconteceram sob o comando de Wallace Wade, que não é parente do Deadpool, né, para quem associou, mas não é parente do Deadpool. E o time começou a se afirmar como uma grande potência no futebol americano universitário, já buscando aí uma dinastia, já buscando fazer recrutamentos de jogadores cada vez mais interessantes. E sim, a Alabama não é uma tradição no recrutamento só nos últimos anos. Eles já Exato. No recrutamento desde muito tempo. Exatamente. O diretor atlético lá na época, nos anos 20, era o George Denny, né? E ele, como ele percebeu que o time estava ganhando muita popularidade, até porque ali nos anos 20 a NFL estava engatinhando, ainda era IPFA, os times eram muito localizados no norte do país, né? Eram mercados muito municipais ainda, né? Eram mercados pequenos, tinha time como Decatur Staleys, Massillon Tigers, Pottsville Maroons, e por aí, né? Portsmouth Spartans, que depois viraria Detroit Lions, Decatur Staleys, que viraria Chicago Bears, por assim por diante. Então, lá na região sul especificamente e nos outros lados do país, né? O futebol americano universitário ainda sempre teve, ainda tem uma força muito grande, mas era o principal esporte, juntamente aí com o beisebol, que ainda estava engatinhando também lá no sul. E a Alabama conseguiu fazer muito bem, se juntar com unir essa popularidade do futebol americano do sul com os resultados dentro de campo. Isso acabou sendo muito usado pelo George Denny para conseguir trazer cada vez mais jogadores para o programa de Alabama.
Tanto é que, a partir ali de 1930, quase 1/3 dos jogadores que faziam parte do elenco da Alabama Crimson Tide já eram jogadores de fora do estado de Alabama. A gente sabe que o estado de Alabama sempre foi muito grande em formar jogadores. Até hoje é um estado importante nesse quesito. Mas já desde a década de 30, a Alabama tem conseguido recrutar jogadores de fora e trazer esses talentos para dentro de casa. 1930, por sinal, que foi o ano do 3º título nacional de Alabama, mais uma vez com um recorde perfeito de 10 vitórias e nenhuma derrota. Vocês percebam aqui que entre 25 e 30, um período aí de 6 temporadas, a Alabama foi campeã 3 vezes, 50% obviamente, e as 3 vezes foi campeã invicta, né, com 2 anos com 10-0, um ano com 9-0 e um empate. Então já mostra aí que esse time realmente já nasceu muito gigante. O Wade, que ganhou esses 3 títulos nacionais, ele hoje está eternizado no Hall da Fama do College Football e terminou a sua carreira lá com a Alabama com um recorde overall de 61 vitórias e 13 derrotas, além de 3 empates. Ele, por exemplo, ele conseguiu treinar caras como o Herschel Caldwell. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi um jogador importantíssimo aí no futebol americano lá daquela época. E ele acabou saindo depois para assumir o time de Duke, na época que Duke ainda tinha algum tipo de relevância. Hoje a gente só conhece pelo Daniel Jones mesmo. Eles são conhecidos mais como uma escola de basquete. Exato. Tem coisa mais relevante que o Daniel Jones? Essa é a pergunta. Fica aí o questionamento. Mas aí, gente, em 1933, aconteceu uma mudança que faria a Alabama chegar mais próximo daquilo que a gente conhece a Alabama de hoje, né? Em 1933, a Alabama se junta à SEC, a Southeastern Conference, já ganhando em 1933 o primeiro título dessa conferência, do mano de Frank Thomas. O time acabou conseguindo aí esse título em 33 da conferência. Depois acabaria ganhando novamente a conferência em 34 e tendo o título nacional na mesma temporada, né, em 1934, enquanto o mundo se digladiava na Segunda Guerra Mundial. A Alabama estava matando todo mundo dentro dos campos de futebol americano, mais uma vez com um recorde de 10-0 e ganhando o 4º Rose Bowl da sua história e o 4º título nacional de sua história em 1934, como eu falei. Em 41, mais uma vez, o time de Alabama seria campeão nacional jogando o Cotton Bowl, não foi no Rose Bowl dessa vez. Um recorde um pouquinho pior, de 9 vitórias e 2 derrotas, mas que acabou sendo suficiente para a Alabama conseguir o título. O Thomas acabou tendo que sair do comando por causa de questões de saúde. E em 1943 aconteceu um dos episódios mais tristes da história dos Crimson Tide, vamos dizer assim, porque devido à Segunda Guerra Mundial, muitos dos estudantes universitários foram para a guerra. Isso não foi diferente com os Crimson Tide, e muitos dos jogadores também estiveram envolvidos nisso aí. Então a Alabama teve que ficar um ano aí sem jogar por conta de falta de atleta mesmo. Devido aí. Sim. Desculpa te atrapalhar, mas nos próximos anos tivemos que se reestruturar dos acontecimentos que aconteceram na Segunda Guerra. Exatamente. O Frank Thomas, que terminaria aí a sua carreira como treinador de Alabama com um recorde de 115 vitórias, 24 derrotas e 7 empates, e 2 títulos nacionais para ele. Então, mais um dos grandes técnicos que a Crimson Tide conseguiu ter. A partir daí, gente, acabou que ficou aí um tempinho sem a Alabama conseguir fazer lá grandes coisas, sem conseguir ter grandes momentos. Mas aí, em 1948, aconteceu uma coisa muito legal. O maior diferença de pontos da história do Iron Bowl até hoje é 55 pontos, tá? E foi num jogo em 1948. A Alabama conseguiu derrotar a sua rival histórica Auburn por 55-0. Não é mais o jogo com mais pontuação, né? Não é mais o jogo com mais pontos totais, mas segue sendo a maior diferença de pontos. Provavelmente vai continuar assim por muito e muito tempo. Hoje eu acho que é muito difícil qualquer um de nós imaginar um time vencendo por 55 pontos de diferença o rival. No caso aí
desse clássico do Iron Bowl, né? Então fica aí o registro em 1948. Alabama conseguiu esse feito, Rafa. Esse ano a gente chegou perto no NFL, né? Aquele Washington e Cowboys que teve. É verdade. Se os caras não tivessem dado uma parada, eu acho que eles alcançavam, viu? Os Cowboys poderiam alcançar. Eles estavam inspirados naquele jogo. Mas aí, Luiz, a partir aí depois desse grande momento em 48, momento que ficou na história, está na história, a Tide acabou passando por um leve momento de declínio, né, que levou diretamente à contratação de um dos maiores head coaches da história dos esportes universitários, né? Conta pra gente aí o que aconteceu nos anos 60. No final dos anos 60, Pinho e Rafael, assim, começou a era Bear Bryant em Alabama, e essa era iria ficar conhecida, né, como uma das eras mais vitoriosas da história da Universidade de Alabama, né? Porque só durante a passagem do Bear Bryant, né, na equipe, eles conseguiram vários títulos de conferência, né? O time já começou a se tornar um time dominante na SEC, como é atualmente. E aí depois eles já ganharam títulos nos seus primeiros anos, né? Acho que nos primeiros anos dele na equipe. E acho que talvez podendo comparar um pouco com o Nick Saban, né? Ele e o Nick Saban têm o mesmo número de títulos nacionais em Alabama, né? Eu acho. 6 títulos nacionais para cada um. Sim. E por praticamente, né, 30 anos, né, de 1958 a 1982, o Bear Bryant marcou uma época na Universidade de Alabama, no departamento atlético, né, na Universidade de Alabama, e e os feitos dele são considerados históricos até hoje. O Bear Bryant, que quando assumiu o time estava nessa crise, né, nesse declínio que eu comentei, e já logo no primeiro sem ano... uma temporada vitoriosa, né, com mais vitórias que derrotas, em 4 anos consecutivos. Exato, era esse o ponto que eu ia falar. O time ficou 4 anos sem conseguir uma temporada vitoriosa, e destes 4 anos, nos últimos 3, Alabama não chegou a ter 4 vitórias totais. Me diz quem que vai imaginar hoje uma Alabama Crimson Tide ficar 3 anos seguidos tendo menos do que 4 vitórias? Não dá. E o Bear Bryant, um cenário improvável. É um cenário impossível, eu diria. E aí o Bear Bryant chega, ele consegue ter um recorde de 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, que não é grande coisa, mas que já era mais vitórias do que a Alabama tinha tido nos últimos 3 anos somados. Né? Já dava aí o tom do que seria o Paul Bear Bryant. Já na sua 4ª temporada ele conseguiu levar o time ao seu 6º título nacional, né? Incluindo a primeira vitória dele em Bowl, né? Que seria exatamente essa vitória que daria o título nacional lá no Sugar Bowl de 61. E aí, como eu falei, veio o 6º título do time de Alabama. Nos próximos 5 anos, né, nessas 6 temporadas que sucederam o título de 61 até 1966, para vocês terem uma ideia, Alabama chegou a ter um recorde combinado de 60 vitórias e apenas 5 derrotas, incluindo 3 títulos nacionais, 61, 64 e 65, e 6 aparições em Bowl Season, que não é surpresa para ninguém, considerando um recorde desse aí. Alabama continuaria sendo dominante ainda nos anos 70 e ainda sob o comando de Bear Bryant. Como o Luiz comentou, ele ficou quase 30 anos no programa, né? Durante aí a década de 70, ele teve 103 vitórias, apenas 16 derrotas, ganhando 8 títulos da SEC e 3 títulos nacionais, nos anos de 73, 78 e 79, chegando aí ao 9º título nacional do time da Crimson Tide. Em 60 e 65, uma vitória no Orange Bowl com um recorde de 9 vitórias, um empate e uma derrota. O time de Alabama acabou sendo campeão de acordo com o AP Poll, né, que foi ali mais ou menos ali na virada dos anos 40, 50, que começou esse negócio dos rankings com mais importância e menos importância. E isso continuaria a acontecer nos próximos 3 títulos, todos eles conquistados em vitórias no Sugar Bowl. E aí, gente, o que aconteceu?
A USC Trojans do Rafa tem uma história muito bacana com o Bear Bryant, né? No primeiro jogo da década de 70, o time da USC foi lá e venceu o Alabama, lá em Birmingham, por 42-21. E esse é um jogo que é citado até hoje como o principal divisor de águas do final da segregação no college football, né? Os Trojans, por ser um time aí de Los Angeles, tinha essa questão dos latinos e tal, e foi meio que o grande jogo que conseguiu derrubar essa barreira. Que no college football acabou caindo bem tarde, né? A gente sabe que, por exemplo, na MLB essa barreira da segregação caiu bem mais cedo, ali nos anos 40, com o Jack Robinson. Então, parabéns aí pra USC que conseguiu fazer isso aí lá nos anos 70. Participou desse marco histórico, né, Paulo? Exatamente. Ganhou o jogo e ganhou a vida também. E aí, na temporada seguinte, o John Mitchell, que era um jogador afrodescendente, que veio transferido lá de Eastern Arizona, jogou no rematch, né, que aconteceu lá no Memorial Coliseum, e Alabama deu o troco, vencendo por 17-10, e ele se tornou o primeiro jogador negro a ser titular pela Crimson Tide. Então é o famoso, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Alabama perdeu dessa forma e abriu as suas portas para esses jogadores. E chama atenção que hoje, a gente vem aí de 2 temporadas em que a Alabama chegou a 2 finais nacionais, ganhando uma e acabando perdendo a outra. Hoje, a Alabama, em sua grande maioria, os grandes destaques são jogadores de pele negros, mais ou negros, né? Com todo respeito, mas são jogadores de pele mais escura. Bryce Young, Will Anderson Jr. e por aí vai. Exatamente. O Brian Robinson Jr., Devonta Smith e por aí vai. Alabama acabaria sendo uma das últimas faculdades aí dentro do college football a integrar jogadores afrodescendentes, até por uma questão cultural, né? A gente sabe que aquela região do sul dos Estados Unidos tem muito essa cultura do racismo, até hoje, infelizmente. Mas que bom que a Alabama conseguiu abrir suas portas e hoje tem a base da sua trajetória belíssima neste fato. O Bear Bryant, ele continuaria ainda no comando do time por mais alguns longos e lindos anos, até que ele acabou saindo, né, do comando do time. O último jogo dele foi o Liberty Bowl, lá de 82, e ele foi uma vitória por 21-15 sobre o time da Illinois Fighting Illini. Durante o tempo que ele ficou lá em Alabama, o Bear Bryant teve um recorde de 232 vitórias e 46 derrotas, além de 9 empates, 6 títulos nacionais, 13 títulos da conferência SEC, 24 aparições em bowls, todos os anos, porque ele ficou 24 anos no comando do time, todos os anos ele foi para bowl, e 12 vitórias em bowl season. Ele ainda tinha, na época que se aposentou, o recorde da NCAA com 323 vitórias. Ninguém tinha mais do que ele na época, né, Rafa? Isso mesmo, Pinho. E uma curiosidade que tem em relação ao Bryant é que o Bear Bryant ele morreu 4 semanas depois que ele se aposentou de Alabama. Ele acabou morrendo em 23 de janeiro de 83. Só 4 semanas depois que ele falou que ia sair do comando da Crimson Tide. E tem uma frase muito bacana, muito bacana não vou falar que essa frase é bacana, mas tem uma frase muito curiosa, melhor dizendo. Uma vez perguntaram pro Bear Bryant, pouco antes dele se aposentar, ali já nos anos 80, né? Perguntaram pra ele como que seria uma possível aposentadoria dele. E ele disse, olha, eu provavelmente quebraria em uma semana, quebraria no sentido mental, no sentido, né, psicológico, eu quebraria em uma semana. E ele disse assim, eu vou até falar essa frase em inglês, depois eu vou traduzir, porque essa frase é muito emblemática. Ele disse assim, I imagine I'll go straight to the graveyard. Bear Bryant, basicamente, ele disse assim, eu imagino que eu iria diretamente pro túmulo no momento que eu me aposentar. Gente, 4 semanas depois de ele dirigir o time na sua última partida, lá no Liberty Bowl, nessa vitória por 21-15 sobre Illinois, ele morreu de um ataque cardíaco. Ele quase previu a morte dele. Ele literalmente morreu 4 semanas depois de treinar o time pela última vez, exatamente como ele tinha falado que imaginava que poderia acontecer
caso ele tivesse que se aposentar. É uma história belíssima, a história do Bear Bryant. Pinho, eu ia comentar uma curiosidade sobre o Bear Bryant, é que o bisneto dele, Paul Tyson, jogava em Alabama, só que ele se transferiu para Arizona State agora. Ele vai jogar a temporada de 2022 do college football. Olha só, isso eu não sabia. Bom ponto aqui, boa curiosidade. O futebol americano universitário tem muito disso, né? De jogadores que seguem os caminhos dos pais, tios, avós, bisavós. Tem o caso, por exemplo, lá em Wisconsin, do Barry Alvarez, que é o maior head coach da história do time e era diretor atlético até ano passado. Os dois netos dele jogaram recentemente em Wisconsin. O Jake Ferguson tá indo pro draft agora, Tyrann. E o irmão dele, acho que é Leonard Ferguson, se eu não me engano, era defensive back lá dos Badgers. Isso é bem bacana dentro do futebol americano universitário. Mas agora, Rafa, depois que o Bear Bryant acabou falecendo, tragicamente, em 83, assumiria um novo treinador, vindo do New York Football Giants, Ray Perkins. Conta pra gente. Opa, Pinho, é isso mesmo. O Bear Bryant aposentou, infelizmente vai falecer pouco tempo depois, e para substituir essa missão difícil de carregar o legado dele, veio o Ray Perkins, que ele era um antigo treinador do New York Giants, da NFL, e ele chegou com a expectativa ok, tipo, não era uma missão fácil substituir o Bear Bryant, mas ele aceitou. Na primeira temporada dele como head coach em Alabama, ele até que fez um trabalho ok. Ele terminou 7-4 e ele se classificou pro Sun Bowl, onde ele encontrou a SMU Mustangs, que era um programa muito badalado dos anos 80, que era o Pony Express, que acabou se envolvendo num escândalo bem conhecido depois, mas que é coisa para outro episódio. O Alabama Crimson Tide acabou ganhando da SMU no Sun Bowl por 28-3. Uma curiosidade, o Sun Bowl hoje é um bowl meio que secundário, de segunda ou terceira prateleira. Só que na época a SMU era o número 5 na nação. Ou seja, tipo, a gente teve o número 5 jogando contra a Alabama no Sun Bowl. É um negócio completamente difícil de imaginar hoje em dia. Em compensação, na segunda temporada, o Ray Perkins ele teve menos sucesso comparado à primeira. Ele acabou terminando com 5-6 no recorde e, pela primeira vez em 28 anos, não foi uma temporada vencedora e muito menos classificou para um bowl game. Ou seja, foi uma temporada já típica Alabama, um programa que estava acostumado a sempre ter campanhas positivas e se classificar para um bowl, acabou não conseguindo repetir esse sucesso. Em 85, o time acabou recrutando melhor, se recompôs e terminou com um recorde de 9-2-1. 9 vitórias, 2 derrotas e um empate. Incluindo uma vitória dramática sobre Auburn. E nessa temporada de 85, eles acabaram enfrentando, sabe quem no Aloha Bowl? O USC Trojans, Southern California. Eles acabaram, infelizmente, vencendo o USC no Aloha Bowl, lá no Havaí. Pra quem não sabe, infelizmente é porque o Rafa torce pros Trojans, né? Quem ainda não percebeu, tem esse detalhe. Em 86, continuando. Os torcedores dos Trojans, infelizmente, os anos 80 não foram grandes coisas pros Trojans. Mas isso é coisa para outro episódio que eu vou falar melhor. Vai ter episódio origem sobre a USC Trojans, aguardem, ainda este ano. Eu garanto que vai acontecer. Com o apoio do Menos 5. Então, dando continuidade à era do Ray Perkins, em 86 a Alabama continuou sendo um programa badalado, consistente, e finalizou com um recorde de 10 vitórias e 3 derrotas, incluindo uma vitória sobre Notre Dame, que foi a primeira vez na história que a Alabama conseguiu vencer a Fighting Irish. Na temporada final, os Trojans novamente foram para a Crimson Tide finalmente foi para o Sun Bowl, onde a Alabama venceu novamente por 28-6, sobre a Washington Huskies. Com todo esse sucesso que ele teve, o Perkins ele acabou começando a ser um técnico meio que cobiçado pela NFL. Ele acabou sendo contratado pelo Tampa Bay Buccaneers, que na época era de longe uma das piores franquias da NFL. E o Perkins acabou sendo de Alabama com essa proposta dos Buccaneers. Ele, na época, tinha o grande mérito de ter sido o único técnico de Alabama a ter conseguido vencer a Fighting Irish
porém ele não conseguiu atingir metade do legado do Dez Bryant. Bear Bryant, desculpa. Sim. Para substituir o Ray Perkins, vem um carinha chamado Bill Curry. Bill Curry, ele saiu da... A alma mater dele era Georgia Tech, ele saiu de lá para treinar a Crimson Tide. Ele tinha um recorde de 26-10 e tinha ganhado algumas coisas na SAC. Durante esse período, ele se recusou a voar a Alabama para jogar com o Texas A&M por causa do furacão que aconteceu, por causa do furacão Gilbert, que ele tinha medo de machucar os seus jogadores. Dando continuidade, ele conseguiu um recorde de 26-10, que nem eu falei durante esse período. Ele ganhou um título da SEC em 89, conseguiu vitórias no Sun Bowl, porém ele não acabou tendo o mesmo sucesso que o Perkins teve anteriormente. Ele acabou não vingando, e para substituir ele, para tentar reerguer o programa, veio o Gene Stellings, que esse sim é um cara que é muito querido até hoje em Alabama. Só para não deixar passar, tem um detalhe que eu acho muito sensacional sobre o Bill Curry. Você até citou rapidamente aí. Em 88, ele não quis levar o time de Alabama para jogar contra o Texas A&M, por causa lá do furacão Gilbert, né? Isso. Só que tem um detalhe muito legal. Este furacão nunca chegou em College Station. Não chegou nem perto do estádio lá de Texas A&M. Só tinha probabilidade, né? Mas exato. Era uma probabilidade que não... E a gente sabe assim que, gente, americano é o povo mais neurótico do planeta no que tange a meteorologia, tá? Tanto é que se você for ver... Vindo de furacão, eles já pegam um supermercado e esgotam a água. Tanto é que, se você for ver, na NFL muitas vezes acontece dos jogos terem delay por causa dos relâmpagos. Cara, eles não dizem assim, algum momento entre 10h30 e 11 vai voltar. Não, é um negócio assim. A tempestade de relâmpagos vai se dissipar entre as 22h36 e 22h39. É um negócio muito preciso. Porque para eles, meteorologia é uma questão de vida ou morte mesmo. A gente sabe que os Estados Unidos têm muito desastre natural. Então aí, o Curry não quis ir jogar lá em College Station, só que o furacão nunca chegou, e o técnico de Texas A&M, que era o Jack Sherrill, disse que o Curry usou essa ameaça do furacão como uma desculpinha, que ele não queria jogar e não era por causa do furacão, era porque aquela famosa provocação. Teve aquele trash talk maravilhoso, e o Sherrill disse que era porque o quarterback titular de Alabama estava machucado. Aí o que aconteceu? O jogo foi remarcado para 1º de dezembro daquele ano. Questão aí de uns 2 meses, 3 meses depois do que deveria ser feito. E Alabama venceu o A&M por 30-10. E aí, rolou essa questão, assim, tipo, o Sherrill, primeiro ele disse que o outro tava com medo, e aí vai na hora do jogo ele toma 20 pontos de diferença. Aí o Curry, ele acabou suspendendo depois o quarterback Jeff Dunn por quebrar algumas regras ali do time durante o Sun Bowl de 88, e ficou essa questão, né? O quarterback tava lesionado, e aí o Sherrill disse que eles não queriam jogar por causa disso. Aí eles vão lá, jogam, ganham, e o quarterback que tava envolvido naquela treta acaba suspenso por quebrar algumas regras de conduta aí da equipe. Foi uma temporada meio malucona, assim. É uma história bem curiosa. Exato, foi uma história assim, cheia de detalhes, e é um ano bem atípico na história de Alabama, é um ano bem peculiar, se eu posso dizer assim. Mas segue lá, Rafa. Beleza. Eu tava falando, Alabama não conseguiu ter o mesmo sucesso com o Bill Curry, apesar de toda a expectativa que teve. Para tentar reerguer as glórias da época do Bear Bryant, a Alabama foi atrás de Gene Simmons, que tinha acabado de ter sido demitido do Phoenix Cardinals, que é o atual Arizona Cardinals da NFL. O Gene Stellings, espero estar pronunciando certo, ele foi head coach de Texas A&M por um tempo e teve alguns highlights nesse momento, como ter liderado os Aggies a uma vitória por 20-16 contra o Alabama de Bear Bryant no Cotton Bowl de 1968. Então, a Alabama estava depositando
esperanças no Gene Stillings, justamente por histórico dele, ser um cara com experiência, ter ganhado do próprio Bear Bryant, ter passado pela NFL. Era um cara que passava mais confiança do que o antecessor dele, o Bill Curry. E a expectativa era essa. Na primeira temporada, sob o comando de Gene Stallings, a Alabama acabou perdendo os 3 primeiros jogos, mas eles foram capazes de se reconstruir e terminar a temporada com um recorde positivo de 7-5, o que acabou garantindo para eles uma viagem para um bowl importante, no caso o Fiesta Bowl. Nesse Fiesta Bowl, a Alabama enfrentou o Louisville, onde acabou sendo derrotada por 34-7, mas esse começo se mostrava promissor. Na próxima temporada, em 91, a Alabama começou a engrenar sob o comando do Stallings. Eles conseguiram engrenar um recorde de 11-1, 11 vitórias e uma derrota, sendo que a única derrota foi para o campeão da SEC, que na época foi o Florida Gators. Mas essa temporada teve alguns destaques, como, por exemplo, a Alabama ter conseguido vencer 2 rivais, que no caso eram Tennessee e Auburn no Iron Bowl. Eles terminaram a temporada regular com 9 vitórias seguidas e conseguiram, para coroar essa temporada de renascimento de Alabama, eles venceram o time que era o defensor nacional, o atual campeão nacional, que no caso era Colorado. A Alabama acabou derrotando o Colorado por 30-25 no Blockbuster Bowl. 92, que foi a terceira temporada dele em Alabama, eles ficaram invictos na temporada regular, o que deu para eles o direito à viagem ao primeiro jogo do campeonato da SEC. Para quem não sabe, essa história de ter jogo do campeonato, final de conferência, é um conceito até que recente. Antigamente, anos 50, 70, 80, não era comum uma conferência ter um jogo de campeonato. A SEC, nesse ponto, foi pioneira. Essa Alabama invicta acabou ganhando viagem para o primeiro jogo de final de conferência da SEC. A Alabama ela acabou ganhando esse jogo contra os Florida Gators, com destaque a uma interceptação pelo Antonio Lancan, que acabou sendo retornada para um touchdown, foi uma pick six, e garantiu a vitória no primeiro campeonato da SEC para Alabama, novamente em cima do Florida Gators. Com essa vitória no campeonato da SEC, a Crimson Tide ganhou o direito de jogar o Sugar Bowl de 93, que no caso eles iam enfrentar os invictos Miami Hurricanes, que estavam numa sequência incrível de 29 vitórias seguidas, incluindo como seus destaques Gino Torretta, que era o atual detentor do troféu Heisman. Apesar de Miami ser considerada por 8 pontos favoritas para esse Sugar Bowl, a Crimson Tide acabou surpreendendo o mundo e venceu eles por 34-13. E como consequência terminou a temporada com um recorde perfeito de 11-0 na temporada regular, mais 2 vitórias em pós-temporadas, terminando em 13-0. Uma vitória no campeonato da SEC e uma vitória no Sugar Bowl. E por causa de todo esse mérito, de todo o contexto, a Alabama foi declarada a campeã nacional daquele ano. E só um detalhe que eu não posso deixar passar. Alabama conseguiu essa vitória impressionante sobre a Miami Hurricanes, né, no jogo do título nacional, né? E vocês sabem que tinha um certo camisa 72 lá em Miami? Até é uma pena que o Bruno não tá aqui pra falar disso. Tinha um cara com camisa 72 lá do time de Miami, offensive tackle. Sabe qual era o nome desse menino? Dwayne Johnson? Não. Mário Cristóbal. Atual head coach. Atual head coach da Miami Hurricanes. Este cara era jogador lá quando a Alabama conseguiu esse upset incrível sobre os campeões da Big East, do time da Miami Hurricanes, que era favorito por 8 pontos, né, neste jogo lá em New Orleans, no Superdome. Sim. E que mundo pequeno, não é mesmo? Quando eu tava fazendo a minha pesquisa aqui pro episódio, quem não sabe, eu faço o roteiro do episódio sempre alguns dias antes, né? E aí eu passo pros meninos poder dar aquela olhadinha e tal, pra saber o que cada um vai ter que falar. E quando eu tava fazendo minha pesquisa, me chamou muita atenção nisso, quando eu fui olhar os rosters das duas equipes, e eu vi que o Mário Cristóbal era jogador daquele time de Miami.
Este jogo foi a primeira vitória de Alabama em uma final nacional de fato, né? Porque, como a gente sabe, até então se jogava tudo pelos rankings, né? AP Poll, Coach Poll. Baseado nos rankings, né, da Associated Press e dos outros. Tinha 950 tipos de ranking e quem ficava na frente era campeão e é isso aí. A partir ali da década de 90, começou a se criar os sistemas, né? O Rafa até pode falar até com mais propriedade do que eu sobre o BCS, ele que é doente por BCS, o Bowl Championship Series. Mas tudo começou com o Bowl Coalition. E o Bowl Coalition virou a Bowl Alliance. Exato. O Bowl Coalition virou Bowl Alliance, e aí depois virou Bowl... Tinha mais um ainda antes do Bowl Championship Series, né? Daí 2001, se eu não me engano, começou a era BCS, que durou até 2014, se eu não me engano, 2013. E aí virou o College Football Playoffs em 2014, exatamente. Em 92 foi o primeiro título de Bowl Coalition de Alabama, nessa final contra a Miami Hurricanes do Mário Cristóbal. Sim, foi o embrião do que viria a se tornar o College Football Playoff hoje. Se fosse o ponto que crava a ruptura do sistema tradicional de bowls pro que a gente tem hoje, seria essa temporada de 92. Então, Alabama saiu muito prestigiado, uma temporada perfeita, ganhou seu 12º título nacional e o primeiro desde a época do Bryant. Em 93, Alabama continuou uma powerhouse no college football, não fez uma temporada espetacular quanto 92, mas conseguiu fazer um recorde notável de 9-3-1. Nesse período, 94, a Alabama também foi cogitada para competir por mais um título nacional, tendo novamente derrotado os grandes rivais Tennessee Volunteers e Auburn Tigers. Eles classificaram para a final da SEC, porém eles acabaram perdendo essa final da SEC para a Flórida, uma revanche daquele icônico jogo que eu já comentei antes. Daí a Alabama terminou 12-1, eles estavam invictos até a final da SEC, e com 12-1 classificou para o final nacional, por razões meio óbvias, e eles acabaram se classificando para o Citrus Bowl, que eu sempre falo que é o bowl não New York Six mais glamouroso que tem. E nesse Citrus Bowl, eles derrotaram o Ohio State e terminaram em quinto na pesquisa da AP. Porém, em 95, aconteceu uma coisa meio chata para Alabama, digamos assim. Para quem não sabe, os programas do sul dos Estados Unidos nessa época estavam enfrentando vários escândalos, como por exemplo tem a SMU, que eu já citei aqui algumas vezes, e dessa vez as investigações engrossaram para o lado de Alabama. A partir dessa época, começaram a surgir alguns rumores que a Alabama estava fazendo recrutamento ilegal, digamos que com os estudantes. E um deles era justamente o Antonio Langham, que foi o herói da final da SEC, que fez aquela interceptação, tudo. Ele justamente foi um dos principais focos dessas investigações. Ele teria recebido alguns incentivos, digamos assim, para ficar em Alabama, para se comprometer com a Alabama. E as investigações da NCAA acabaram se confirmando, e a Alabama foi obrigada a deixar as suas temporadas de 92 e 93 vagas devido à participação do Antonio Langham. Porque justamente, como acho que já é de conhecimento da maioria que escuta o nosso podcast, que assiste college, até o momento é estritamente proibido qualquer tipo de incentivo financeiro ou presente para recrutas. Sim, você pode oferecer contratos de direito de imagem para eles, mas incentivo financeiro. Agora você pode. Antes não podia nada. A partir do ano passado. Sim. Exato. Antes você só única e exclusivamente poderia oferecer a bolsa de estudos e teve aquela confusão até lá em Clemson, que é retratado no filme Safety. Quem não assistiu, assista. O caso do Ray McCaffrey é muito interessante porque, cara, a NCAA se importou a ponto de levar a julgamento o caso do cara porque ele recebia carona. Porque ele recebia comida. Os caras estavam dando alimento pra ele pra ele e o irmão, já que a mãe era dependente química, tava em tratamento. As pessoas, não, isso é bizarro, mas é fato, tá? As pessoas davam alimento pra eles e a NCAA entrou com um processo pra tirar a bolsa de estudo do cara, porque isso tava infringindo o código do estudante atleta. Só porque as pessoas cuidavam deles, porque a mãe não conseguia cuidar.
Exato, só porque, tipo, o cara tava em Clemson, na South Carolina, e a mãe tava numa clínica de reabilitação em Atlanta, na Georgia. Assim, é um negócio bizarro. Mas, Sim. Segue lá, Rafa. Sim. E o Antônio Langham, que foi o grande herói de Alabama, na temporada de 92, tudo, ele e Alabama acabaram sendo condenados por benefícios impróprios envolvendo empréstimos financeiros. Como consequência, Alabama, no papel, foi forçada a abdicar das vitórias das temporadas de 92 e 93, que tiveram a participação do Antônio Langham, e eles acabaram recebendo um banimento de uma temporada da Bowl Season. Tanto que em 95 eles terminaram 8-3, porém não foi permitida a participação deles em nenhum bowl, justamente por essas sanções impostas pela NCAA. Em 96, Alabama, já livre das sanções, fez uma temporada 10-3, com destaque novamente com uma vitória sobre Auburn no Iron Bowl, uma vitória sobre Iron no Iron Bowl. E essa temporada 10-3, apesar de não ter garantido para eles um lugar na disputa do título nacional, acabou rendendo um espaço no Outback Bowl, o famoso Outback Bowl contra Michigan. E Alabama acabou sendo vitoriosa nesse Outback Bowl, derrotando o Michigan. E essa temporada de 96 foi a última sobre o Stallings, que anunciou a aposentadoria logo após o fim da temporada de 96. Stallings, ele teve uma passagem notável, bem honrosa em Alabama. Ele terminou com um recorde de 70 vitórias, 16 derrotas e um empate. Um recorde muito impressionante e que com certeza ajudou a reerguer a moral da Crimson Tide, que se via abalada desde a aposentadoria do Bear Bryant. Para quem não sabe, Alabama, depois da era vitoriosa do Stalin, voltou a ser um programa que oscilava entre altos e baixos, famosa montanha-russa. Nesse período passaram alguns técnicos, como Mike DuBose e Dennis Franchione. Porém, um desses técnicos que acabou tendo destaque, infelizmente, de forma negativa, foi o Mike Shula, que é parente do Shula dos Dolphins, pra quem não sabe. O lendário Don Shula. Don Shula, isso. Porém, nesse período, infelizmente, foi novamente marcado por escândalos em Alabama. Novamente em 2001 teve problemas com recrutamento. A Alabama novamente ofereceu incentivos não aceitáveis pela NCAA, dizendo assim, para os recrutas. E a Alabama acabou sendo forçada em abrir mão de mais recordes, de mais vitórias. Novamente por mesmos motivos. Isso acabou degradando muito, muito a imagem de Alabama por causa desses problemas. E isso acabou afetando a performance do time em campo, por causa justamente dessa controvérsia. A imagem fica ganhada. Foi que nem, por exemplo, o SMU, que nem eu gosto de citar. SMU nunca mais foi a mesma depois das condenações. Nunca mais foi a mesma. E a Alabama corria o risco de se tornar um programa medíocre após isso. O Shula, apesar de tentar fazer um trabalho, ter feito alguns recordes positivos, acabou não tendo a mesma consistência. E a Alabama parecia estar perdida. Só que, de repente, um cidadão muito conhecido acabou aparecendo no programa para ajudar a revitalizar. Exatamente. Um certo grisalho vindo do Miami Dolphins. E você citou aí, já que a gente tá falando de Miami Dolphins, o Mike Shula é filho do Don Shula, né, o maior vencedor da história da NFL, o único treinador até hoje a conseguir ser campeão invicto da NFL lá em 1972. E o Mike Shula, pra quem não sabe, além de ser filho do Don, ele foi quarterback em Alabama. Ele jogou 3 anos como quarterback lá na Alabama Crimson Tide, se formou em 87 e aí voltou em 2003 para ser head coach da equipe. Não teve uma passagem lá de muito destaque, mas isso acabou levando diretamente à contratação daquele que para muita gente é o maior treinador da história do college football. O cara, né? A lenda, meu caro Paulo Roberto Castro. Boa noite. Já quero pedir desculpas pelos probleminhas técnicos que tive aqui, mas conseguimos. Então vamos lá, né? Falar. Quero primeiramente saudar todos os ouvintes, né? Minha primeira participação aqui no podcast, esse podcast muito bem elaborado. Saudar o Matheus, o Luiz, o Rafael e a todos os ouvintes aí. Vamos então falar dele, né? Nick Saban.
para mim, na minha opinião, é o GOAT. Assim, contando tanto profissionais como técnicos do college. Para mim é o GOAT. Mas é a opinião, cada um, né, tem a sua. E vamos falar um pouquinho dele. Vou tentar resumir aqui o máximo possível, porque se eu for falar do Nick Saban, vamos ficar aqui até... O podcast vai ter o dobro de duração, né? Então vamos lá. Nick Saban, ele chegou no time de Alabama após a saída do Mike Shula, né? Vocês falaram agora. Veio o interino, que foi o John Giles, mas ele não durou muito tempo, e o Nick Saban assumiu na temporada de 2007. Certo? Nessa temporada de 2007 não foi muito boa, né? É uma das 3 temporadas que ele não conseguiu chegar ali para disputar um bowl ou ser campeão da conferência, da divisão, né? É uma das 3 temporadas em branco. Passou, mas com gols, todas elas com gols. Foi a temporada de 2007. A campanha foi de 2-6, e acabou em 3º lugar na SEC Western, que é a subdivisão onde Alabama joga, né? A parte do Oeste. Já na temporada seguinte, 2008, já vemos um avanço do nosso querido Nick Saban. 12-2 na campanha, 2 derrotas na conferência. Enfim, 8-0, mas perdeu o Sugar Bowl daquele ano, né? O Sugar Bowl que depois virou um dos bowls preferidos do nosso Saban, mas perdeu esse primeiro Sugar Bowl que ele disputou com o Alabama, perdeu para o Utah, né? Uma derrota até hoje, e muitos não contavam, né, que a Alabama era favorito por 10 nesse jogo. 2000, na temporada 2008, Sugar Bowl. Seguimos, né? Alabama, com o Nick Saban, finalmente conquista seu primeiro título com ele. Ele já tinha sido campeão em LSU, 2003, e ele foi campeão pela primeira vez, né? Para a alegria de muitos e para o ódio de muitos outros, ele foi campeão na temporada de 2009. Com a campanha perfeita, conseguiu a campanha perfeita e levou o BCS, naquela época era o BCS, National Championship Game, BCS. Ele levou esse BCS contra a equipe de Texas Longhorns. Ambos perfeitos, né? Ambos 13-0, mas deu Alabama 21 para o Texas, 37 de Alabama no Rose Bowl, naquela ocasião, primeiro título do Saban. Seguimos em frente. Em 2010, não teve título, né? Uma façanha, não teve título nem final, e o Saban ficou no caminho com a campanha de 10-3. Essa campanha na SEC foi conturbada e acabou com a campanha em 5-3, 4º lugar na divisão, pegou um bowl de consolação, campeão do bowl, capital um bowl, né? Contra Michigan State. Como sempre, Michigan State tomando lavada. Me perdoem os Spartans, né? Mas é uma tradição. Michigan State tomar paulada é uma tradição ano sim, ou tu também em bowl season. Ou eles não vão, ou eles vão pra tomar pancada. É incrível. Pois é, filho. Já se tornou uma tradição da universidade. É tradição dos Spartans. Ou nós não vamos, ou nós vamos pra levar pancada. Pois é. Voltamos aos títulos. Emendou logo 2 em sequência, Alabama, em 2011 e 2012. Vamos adiantar, senão a gente ficar aqui falando por um, vai demorar. Então vamos adiantar um pouco. A Alabama levou 2 títulos de sequência em 2011 e 2012. Ambos com campanhas com uma derrota, né? 7-1 também na divisão, mesma coisa aconteceu. E os títulos foram em mais 2 BCS, National Championship Game. O primeiro foi contra a equipe de LSU, um ex-time, né? Contra o seu lei do ex muito bem aplicada, por sinal, 21-0 Alabama. E no ano seguinte, mais um título de BCS. Dessa vez, foi contra a equipe de Notre Dame Fighting Irish, né? Aí eu já fico mais sentido, mas é um freguês também. Virou freguês, né? Antigamente não era. Notre Dame perdeu de 42-14. Pulamos mais uma temporada. Alabama repetiu a campanha na conferência, né? 7-1, mas não chegou à final e acabou até perdendo o Sugar Bowl também. Essa aí, a segunda derrota de Nick Saban, de novo no Sugar Bowl. Ele voltou a ganhar, começou a ganhar, mas começou perdendo
E na temporada de 2013, perdeu esse Sugar Bowl para Oklahoma Sooners, ao qual a Alabama era favorita por 17 e perdeu de 45-31 esse Sugar Bowl para os Sooners. Na sequência, 2014, mais uma derrota no Sugar Bowl, né? Veio ganhar esse Sugar Bowl. Perdão, até falei que ele ganhava muito, veio ganhar em 2017 só, né? Porque, em 2014, na temporada de 2014, nova derrota no Sugar Bowl, após 7-1 na conferência de novo, na SEC, e ele perde o Sugar Bowl, já com 3 títulos, né, consolidados, mas perdeu o Sugar Bowl para Ohio State, 42-35. A Alabama voltou aos títulos, o primeiro do College Football Playoff. Então, o Nick Saban tem 3 títulos como BCS e 3 títulos como College Football Playoff, na temporada de 2015. Foi uma temporada muito boa, por sinal. 14-1 geral, 7-1, como sempre na SEC. Sempre tem uma derrotinha, né? Para dar graça, como alguns dizem. E Alabama levou o título na primeira final do playoff. 45-40 contra o rival, que virou rivalidade, Clemson, né? Alabama era favorito por 6,5 e levou. Esse jogo final... aí, Binho, o que você lembra desse jogo? A primeira final dela, Alabama, né? Porque no ano anterior a Alabama tinha perdido na semifinal para Ohio State, que ganharia de Oregon a final. Essa de 2015, a primeira final dela, Alabama, para acumular aí mais um dos seus títulos, chegaria aí a 18 até o momento. Pois é, aí foi a partir desse ano que começou aquela estatística maluca, né? O New England Patriots era campeão no ano par, o Alabama era campeão no ano ímpar, né? Então, Alabama veio em 2015, SPEC 16. Alabama em 2016 não ganhou o Peach Bowl, mas no playoff, né? Ele perdeu a final, 2017, foi a final valendo para a temporada de 2016. Que foi contra a Clemson, né? Como sempre, a rivalidade de finais. Clemson levou esse título em questão. Aí Alabama voltou a ganhar seu segundo College Football Playoff em 2017, certo? Alabama, então, mais uma vez campanha 7-1 na conferência, 13-1 geral, sempre tem a derrotinha, né, como eu gosto de falar, e foi para a Georgia Bulldogs. Alabama ganha, então, seu quinto título com Saban, 26-23. Novamente, perde de novo a final. No ano seguinte, 2018, Alabama perde a final. Adivinha para quem? Clemson Tigers, como sempre, né? Essa rivalidade que virou de finais. Então, 44 não foi uma derrota, não, foi uma lavada. Esse dia até chorei, como torcedor do Clemson Tigers, chorei, porque ambos perfeitos, e Alabama toma de 44-16 na final, uma surra acachapante, Trevor Lawrence no MVP. Na temporada seguinte, 2019, nada. 11-2, segundo na SEC, mas se contentou apenas com o Citrus Bowl, que foi para a equipe de Michigan Wolverines. Alabama começou perdendo o jogo, eu até achava que ia perder, porque eu estava vendo um time muito sem vontade, mas Alabama, no final, ganhou contra o nosso querido Jim Harbaugh, que renovou até 2026. Renovou. A felicidade, né? Só que não dos nossos queridos Wolverines. E chegamos ao último título do Nick Saban, que foi na temporada 2020, fechando 6 títulos, 7º dele. Ganhou o Rose Bowl de Arlington, né? Que é a casa de Alabama, a casa de Aaron Rodgers na NFL, só não é a casa de Dallas Cowboys em playoffs, né? Que Alabama e Dallas Cowboys têm o mesmo número de vitórias em playoffs, e Alabama não joga direto no AT&T Stadium, mas ganhou o Rose Bowl em Arlington, e na final a Alabama pegou a equipe de Ohio State e foi uma surpresa, porque foi uma humilhação, 52-24. E chegamos então à temporada de 2021, a última do Nick Saban, que vocês acompanharam, eu creio que muitos que assistem o College Football acompanharam essa temporada, que chegou agora no podcast deve ter acompanhado também, e a temporada acabou com 3-2, foi uma temporada bem estranha, porque a Alabama não merecia essa final, na minha visão. Ela entrou como overrated, né, como se diz, não merecia, na minha visão, muitos jogos a nível de perder.
eu destaco o jogo contra a Auburn, no Iron Bowl, e para mim a derrota ali foi assim, uma coisa fantástica, e no último segundo, faltando 41 segundos, a Alabama conseguiu ganhar. Também contra Arkansas, que também ali era para ser derrota, mas a Alabama conseguiu contra Miami, aos trancos barrancos, e chegou a um playoff, né, como número 1, espantosamente, porque derrotou o Georgia no SEC Championship Game, passou por cima do nosso querido Cincinnati Bearcats, mas na final não deu e perdeu para a Georgia. Vamos dar então os números finais de Nick Saban, né? Porque em Alabama, vou dar os números só de Alabama dele aqui, então, esse lendário head coach. Por Alabama, ele tem um recorde, né, percentual de 88 de 100, né? Não, mais de 100, ele tem 88 travado. Muita coisa, são 183 vitórias, 25 derrotas e nenhum empate, né? Na pós-temporada, Nick Saban também, nos bowls, contando playoff, tudo é 15-6 pelo Crimson Tide. Realmente o maior técnico dessa instituição, desse programa. Roll Tide! É incrível, cara, que o Bear Bryant, ele ganhou 6 títulos em 24 anos. O Saban ganhou os mesmos 6 títulos em 12, em metade desse tempo. É bizarro. Dinastia. Mas então, gente, pra fechar, eu quero agradecer aqui muito a presença do Paulinho. Ele foi um dos grandes apoiadores aqui do College Cast quando a gente começou. Já fazia tempo aí que a gente estava se conversando para fazer essa participação. Então, Paulinho, muito obrigado pela presença. Obrigado. Uma honra. E agora sim, infelizmente nosso tempo se acaba. Para encerrar o programa, fiquem todos agora com Alma Mater, mais uma das fight songs dessa faculdade tão grande. Para todo mundo, uma excelente noite, madrugada, manhã ou tarde, quando você estiver ouvindo isso daqui. E até a próxima, mais uma vez. Muito obrigado para todos que estiveram participando e ouvindo. Valeu!